Aê, fala galerinha do YouTube! Começando mais um Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. e eu tenho certeza que o Pedro sempre quis começar um vídeo dele com essa frase aí, fala galerinha do YouTube. Hoje a gente trouxe um convidado, youtuber, Pedro Loz, do Ciência Todo Dia, e eu posso falar que ele é o convidado, ele é o praticante de musculação iniciante mais empolgado que eu já vi, tanto com treino quanto dieta, não é verdade, Real, Pedro? velho. Vocês estão me levando pro caminho errado, isso sim, ou certo, na verdade, né? Tô me divertindo muito nessa nova aventura, vou falar sinceramente. Ah, com certeza, né, mano? É algo sempre bem, cara, bem novo. Quando uma pessoa ela acaba se esforçando mais e realmente quer, que foi o teu caso, tu já chegou bem motivado, querendo mudar. Agora eu não lembro exatamente o porquê tu quis, né? Sair tipo de uma vida totalmente sedentária para uma vida mais ativa. Até vou querer saber disso no decorrer do podcast. Mas é uma experiência muito boa, porque os benefícios que a gente tem com exercício físico quando a gente sai de total sedentário para mais ativo é absurda. Questão de disposição, tudo mais, até mesmo parte de cognição, né? E Pedro, deixa, por favor, se apresenta um pouco. Quem é o Pedro Loss? O que é que tu faz? Quantos anos tu tem? Olá, pessoal, meu nome é Pedro Loz, eu tenho 25 anos, eu sou o criador e diretor do Ciência Todo Dia, que hoje é um dos maiores canais de ciência do YouTube no Brasil. Eu faço TikToks também, faço YouTube Shorts, agora comecei a fazer Reels para o Instagram também, e nos últimos 8 anos eu tenho dedicado a minha vida a transformar conceitos complexos em coisas bem fáceis de entender. E essa tem sido a minha carreira até então, é o meu emprego, me dedico integralmente a fazer esses conteúdos, também tem um podcast chamado Sinapse, que a gente também dá crises existenciais nas pessoas, que é a minha especialidade aparentemente, e, bom, basicamente esse é todo o meu trabalho. Cara, como é que tu começou primeiro foi o YouTube, né? Depois surgiu o Synapse, tudo mais, né? Como é que tu começou? Quando que foi o teu primeiro vídeo? Por que que tu começou a fazer? Tudo começou com o YouTube, e na verdade a razão não é nada glamurosa. Eu jogava Minecraft e eu era adolescente. Na verdade, eu jogava desde criança. Meu pai me viciou em jogos online, assim, foi uma coisa, tipo, absurda. Geralmente ao Como contrário, assim, alguma velho? coisa assim. Eu chegava em casa quando eu era criança e eu lembro que meu pai, na época, criança que eu digo, tinha uns 8, 7 anos. Naquela época, se eu não Uhum. me engano, Age of Empires 2 tinha acabado Uhum. de lançar. Então Muito é tipo bom, mano. das antigas, assim, sabe? O jogo era brabíssimo. Até hoje, se for jogar, é um Aham. jogo legal. Muito bom. E eu lembro que eu vi ele jogar, curtia e tal. E, meu, aquilo, sabe? Eu pedia pra ele jogar, ele não me deixava. Ele falava que quando eu fizesse 12 anos eu ia poder jogar. Mas Seu pai tinha quantos anos? há uns 36, E ele jogava 37. Age. Sim, ele era Que da viciado em hora. jogos. Sempre foi, tipo, desde que eu conheço ele, assim, desde que eu me conheço por gente, faz parte da vida dele. Então, naturalmente, assim, acho que uma fruta não cai tão longe do pé, né? Então, eu acabei adquirindo esse hobby também e jogar virou uma grande parte da minha vida. E era uma das coisas que eu mais fazia na minha adolescência, na verdade. Eu jogava muito Minecraft, já joguei muito World of Warcraft, já joguei Dota, já joguei CS, todos os jogos possíveis de imaginar de jogar. Era o meu hobby, assim, a coisa que eu mais fazia nas minhas tardes, meu tempo livre era dedicado a jogos. E com isso, naturalmente, surgiu na época o YouTube. Ele começou a ficar grande mais ou menos por essa época, se eu não me engano, era por volta de 2009, 2010. Tinham alguns canais bem grandes de Minecraft, que eu acho que foi o primeiro jogo que estourou no YouTube. E naquela época eu tinha já por volta de uns 12, 13 anos. Não, acho que eu tô enganado, tinha mais uns 13, 14. Eu criei meu primeiro canal de Minecraft, porque obviamente, aqueles caras eram meus heróis, sabe? Eu queria Com virar certeza. youtuber de Minecraft, eu queria mostrar pro pessoal como sobreviver a primeira noite ou coisas do tipo. E aí foi meu primeiro contato com o YouTube. Para isso eu tive que aprender a editar vídeos. Eu já desde criança gostava da ideia de editar vídeo. Eu gostava, tipo assim, meu pai era uma pessoa muito envolvida com tecnologia, aparentemente, sabe? Embora ele trabalhe como um representante comercial, ele sempre teve câmeras, ele sempre teve, tipo, ele gostava disso, ele gostava da tecnologia. Então, muito cedo eu tive contato com esse tipo de instrumento, de câmera fotográfica, filmadora, tudo mais. Então, eu só tive que. Foi meio que só uma transição natural de um interesse que eu já tinha em aprender ele mais aprofundado, sabe?
E ali eu comecei a aprender tudo que eu tinha para aprender de YouTube, de vídeo, de edição. Foi justamente motivado a fazer vídeos de Minecraft, sabe? De todas as coisas. Uhum. Mas aquilo demorou para virar uma coisa assim. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, sabe? Por acaso, assim. Então, eu tinha 14 anos na época. Até eu criar o Ciência Todo Dia foram mais 3, 4 anos. É muito tempo, pelo menos quando a gente tem aquela idade. E o Ciência Todo Dia, especificamente, e durante esse meio tempo todo, eu fiquei fazendo vídeos de jogos e tudo mais. Eu tinha o meu canal tudo mais. E depois chegou uma época, quando eu já estava no terceirão, no ensino médio, que eu simplesmente amava. Esse tempo todo da minha vida eu sempre tipo, amava física e ciências em geral. E Isso naquela surgiu época da escola ou também veio meio do teu pai, essa parte veio, da física, da ciência? eu atribuo isso a meus pais. Porque assim, embora eu já tivesse uma afinidade natural com isso, eu não sei dizer em que ponto da minha vida que eu realmente cheguei e falei, tipo, meu, ciência, que coisa da hora. Mas desde criança, assim, hoje em dia, às vezes, quando eu vou para Brusque visitar meus pais, eu vejo pessoas que, sei lá, eram minhas professoras quando eu tinha 6, 7 anos, e elas falam: Meu Deus, Pedro, naquela época eu lembro já que tu falava de estrelas, buracos negros, coisas do Aham. tipo. Mas eu acho que é porque lá em casa meus pais, eles sempre instigaram muito. Então, se eles viam que eu estava interessado em, por exemplo, estrelas, eles me davam um livro, obviamente com uma linguagem acessível, sobre estrela. Então, era Muito tipo bacana. eles acabavam, tipo, totalmente fomentando qualquer mínimo interesse que eu tinha em alguma coisa. E eu tinha esse costume de, eu gostava de alguma coisa, me aprofundava, né? Caía de cabeça, assim, era uma coisa, tipo, absurda. E acabou que, né, no terceirão, eu percebi que no YouTube tinham alguns canais, no exterior, principalmente, que faziam vídeos excelentes de educação. E naquela época não era muito comum ainda a ideia de um vídeo que não fosse vídeo aula. No Brasil tinha muitos canais de vídeo aula, então tava lá, por exemplo, professores brilhantes, inclusive, que capinaram, tipo assim, quando tudo era mato, eles estavam desbravando o YouTube, sabe? Uhum. Eles faziam vídeos de física, vídeo de matemática, vídeo de português, isso ajudou, tipo, uma leva de estudantes, que foi, digamos, a primeira leva de estudantes online do YouTube, eu diria desse Uhum. jeito, com a licença poética que Eu já isso estudei requer. muito pra prova através do YouTube. E Sempre. o Só YouTube me salvou botava lá. diversas Ah, vezes, quem não estudou, total. né, cara? Até a É, anatomia. Até hoje, na verdade. Eu acho que dá até o dia que eu morrer, tudo que eu vou pesquisar no YouTube a partir de eu agora. acho que quem não olha videoaulas ou É, pelo menos alguma coisa no YouTube para aprender melhor aham, algo, tá fazendo com faculdade certeza. errado, sabe? Tá tipo Sim. estudando errado. E naquela época tinha esses canais americanos que faziam um conteúdo que era como se fosse um entretenimento, era quase como se cada vídeo de 10 minutos fosse um mini documentário da Discovery. Alguns Uhum. canais que faziam isso muito bem era o Vsauce, do Michael Stevens, era o Veritasium, do Derek Miller, que era da área de física, então ainda gostava mais ainda. E no Brasil a gente não tinha isso, sabe? E eu falava inglês na época já, meus pais sempre também fomentaram muito isso. Então eu ficava louco, sabe? Eu consumia aquele conteúdo o dia todo, eu queria mostrar para meus amigos, só que meus amigos não falavam inglês. Então eu ficava aflito, porque eu tava vendo uma coisa que para mim era maravilhosa, tava tipo assim, mudando a minha maneira de enxergar as coisas, de ver aquele conteúdo que a gente muitas vezes aprendia na sala de aula na semana e depois lançava um vídeo daquilo que era uma coisa que se complementava, sabe? E eu fiquei tipo, cara, como assim? Tipo, a gente não tem isso no Brasil. Eu procurei, inclusive. Não tinha. E aí que eu tive a sacada. Pô, eu tenho essa afinidade com física, com ciência, vou prestar vestibular para alguma área de exatas, porque na época eu não sabia ainda exatamente que eu ia fazer física, embora eu soubesse internamente, eu só não queria admitir. E eu pensei, quer saber? Eu vou pegar essa edição de vídeo e vou fazer um canal disso, sabe? Eu vou tentar replicar o que eles estão fazendo lá fora, aqui dentro. E o que ajudou mais ainda é que eu tinha recém ganho a minha primeira câmera. Que, para os padrões de hoje, era tipo, era uma batata, assim, sabe? Tipo, não existia essa oferta de câmeras com boa qualidade que existe hoje. E teve um trabalho de escola de física que eu me lembro até hoje, cara, para explicar sobre eletrostática, que é um Uhum. negócio muito chato no papel, sabe? É uma coisa assim que visualmente é muito mais atrativo, muito, muito, muito. E aí a gente fez um vídeo e eu fiz a minha primeira animação para esse vídeo, no trabalho de escola. E óbvio, ficou rudimentar. Se eu for olhar hoje como ficou esse trabalho, provavelmente eu vou rir, sabe?
Mas foi assim, o primeiro momento em que eu percebi, ok, eu realmente acho que eu consigo fazer coisas boas se eu usar essas minhas habilidades e direcionar elas pra alguma coisa tipo YouTube. Pô, eu falei demais já, né? Não, cara, tá legal, Capaz. estamos escutando. Cara, eu fiquei com Vai dúvida embora, pô. nessa parte da animação, tipo, naquela época já existia software que nem After Effects, ou tipo, era Existe uma algo mais parte dessa arcaico? história que às vezes eu escondo até pra deixar mais breve, mas eu já era interessado em efeitos especiais. E existia um canal no YouTube em português que era um cara que fazia tutoriais brilhantes de After Effects. E na época, After Effects era um software que custava tipo R$ 5.000. Era um negócio assim que era a Nossa. galera realmente, tipo. Na época, o Photoshop e tudo mais não era de assinatura ainda, ele era de pagar a Uhum. licença. Então era uma coisa assim que era muito difícil o acesso, muito, tipo, poucas pessoas usavam, não era uma coisa de certa forma massificada que nem é hoje, de fácil acesso que nem é hoje. E eu vi os vídeos daquele cara porque tinha lançado Star Wars 3. E eu queria aprender a fazer um sabre de luz. Eu tava, tipo, obcecado. Eu queria aprender, tipo assim, como que eu faço a movimentação de uma, sei lá, eu usava Hum. cabo de vassoura, Uma sabe? vassoura e fazer um. Eu queria fazer aquilo virar um sabre de luz. E tinha aquele tutorial e eu fiquei, tipo, fascinado com isso. Então, ali eu já tava, tipo, sem saber, eu tava criando, tipo, as sementes do que viria a se tornar, tipo, o Pedro que editava vídeos no começo do canal, sabe? Uhum. Sim, com certeza, cara. Pô, bacana, porque, por exemplo, a tua trajetória eu acho que é totalmente o oposto do que tá sendo pra mim e pro Gabi. A gente já começou a fazer abrir o canal aqui, o Performance Podcast, os meus vídeos semanais, querendo produzir conteúdo. Tipo, a gente já veio meio que nessa parte mais querendo se tornar mais profissional, sabe? Dentro da rede, da parte online. Tu já foi totalmente o contrário, né? Tu fez algo mais pela brincadeira e foi se divertindo, foi vendo que gostava daquilo e acarretou numa bola de neve positiva ali, né, pra ti. Mas eu acho também que isso é muito reflexo da época. Porque se parar para pensar, 2013, que foi quando eu comecei, são praticamente uma década atrás. É praticamente uma década atrás, faz quase 10 anos. E eu lembro que naquela época, eu pareço um idoso falando desse jeito, mas eu lembro que naquela época o mercado, digamos, de YouTube, de produção de conteúdo, ele não era o que ele é hoje, sabe? Hoje em dia, por exemplo, se a gente fala, tal pessoa é influencer, tudo bem, pode rolar algumas piadas internas, alguma coisa desse tipo, mas é uma profissão aceita hoje em dia já, sabe? As pessoas não Com certeza. estranham. Naquela época, ser youtuber não era uma realidade para a maior parte das pessoas. A gente tinha alguns canais que tipo se despontavam de uma maneira exorbitante e que acabavam, por exemplo, passando no Fantástico, no Jornal Nacional, era a capa da Veja, esse jovem com 23 anos tem um canal com 1 milhão de pessoas. Isso eram números impressionantes na época. Isso era uma coisa, tipo assim, É, até hoje bizarra. é, né? Até hoje é impressionante. Não, até hoje é Aham, impressionante. Só que hoje em dia a gente já pode falar de canais com 100 milhões de inscritos, com aham. 50 milhões de inscritos. Ou perfis do Instagram com milhões de seguidores, sabe? Eu digo isso assim para mostrar como hoje criar conteúdo já a entrada de criação de conteúdo já requer um certo profissionalismo que na minha época não, de novo, eu tô Tá, falando que nem idoso, total. mas que na minha época não precisava, sabe? Na minha época fazia vídeo quem sabia, assim, sabe? Era uma Sim. coisa. Não, mas eu te entendo quando tu fala naquela época, é porque os nossos pais, nossos avós falavam naquela época era 20, 30, 40 anos atrás. Agora, naquela época, já dá pra dizer que é 2 anos, 5 anos, 6 Sim. anos. Muda Vai tudo olhar muito memes de dois rápido, né? anos atrás, nenhum deles tem Não, graça. Parece que é outro exato. mundo. Exatamente, verdade. É outra história, cara. Outra coisa. Não, mas basicamente é isso, Pedro. Então, irmão, e a partir daí, cara, quando que tu começou assim a passar do Pedro Loss que tava lá brincando de edição e tal pra ser algo mais sério e falar mais sobre ciência? Quando que tu criou o canal mesmo do Ciência Todo Dia? Assim, eu não vou mentir. Desde o meu primeiro vídeo, eu já tinha uma certa ideia de onde eu queria chegar, sabe? Eu queria ser aqueles canais americanos, que é o que eu via, que assistia na época. E eu sabia o que eu precisava fazer para chegar lá, eu sabia que eu conseguia fazer um conteúdo com uma qualidade próxima, eu diria, mas assim, com certas limitações, com acesso a câmeras, acesso a tudo mais. Então, eu me esforçava para fazer o melhor que eu conseguia.
E foi um processo que meio que me acompanhou durante a minha vida de jovem adulto toda, porque meu primeiro vídeo eu postei quando eu estava mais ou menos na metade do terceiro ano do ensino médio, terceirão, e eu comecei a postar vídeos. Quando o canal fez um ano, ele tinha 20 mil inscritos, o que para um canal de ciência Pô, na época era uma coisa é bom, impressionante. cara. Sim, Poxa. era tipo assim, totalmente fora da curva, assim, sabe? As Aham. pessoas ficavam impressionadas até. Só que eu não levava muito a sério aquele número, porque na minha cabeça, o canal das pessoas que eu me espelhava já tinham, tipo, 2 milhões de seguidores, Sim. sabe? Então, tipo, ainda faltava muito pra eu chegar nesses caras. Não, mas então, Pedro, quando tu começou com a qualidade, assim, já era uma qualidade, digamos, um padrão bom, cara? Talvez não como tá hoje, né, no teu canal, mas digamos que era uma qualidade boa em comparação a outros canais iniciantes. Bom pra época. Tanto é que se hoje alguém for olhar no Ciência Todo Dia, meu canal, algum vídeo antigo meu, por exemplo, de 2014, 2015, ele claramente é um vídeo amador, os padrões de Uhum. hoje, sabe? Uhum. Porque eu fazia tudo na época, eu fazia os roteiros, eu editava, eu captava, era literalmente eu com o tripé nas costas, a câmera e no pátio da UFSC e olhando assim, tipo, tá um sol bonito ali, pô, que cenário bonito, vou gravar aqui, que ele era o fundo, Aham. sabe? Então o vídeo tinha um monte de cortes que não faziam sentido, assim, um monte Aham. de... Mas eu tô falando assim como também alguém que tem vergonha desses vídeos hoje em dia, porque hoje em dia eu acho que eu produzo uma coisa com muito mais qualidade do que naquela época. Acho não, tenho certeza, sabe? Mas aquele foi o começo, sabe? Na época, aquele conteúdo ele era apetitoso, digamos, para as pessoas, porque ele tinha uma dinâmica de conteúdo legal, um roteiro que era legal, uma edição que era uma coisa, tipo assim, que ficava... Parecia que o vídeo tinha como se fosse um filme, assim, um começo, um meio, um fim, e um fim que te deixava meio, tipo, pensando quero mais, sabe? Uhum. Eu já tinha tudo isso naquela época, eu pensava tudo isso naquela época. Sim. Então, cara, porque quando eu te conheci, eu acho que tu tinha talvez uns 200 mil inscritos já, e a qualidade era boa, tá ligado? Tipo, muito boa. Tu já tinha um cabelão, se não me engano, e, cara, acontece que assim, ó, no meu ensino médio eu também era apaixonado por ciência, cara, física. Eu gabaritava quase todas as provas de física e tudo mais, adorava mesmo. E essa parte de pesquisar sobre o universo, sobre o Sol, sobre a Lua, cara, era animal, animal. Nunca pensei em seguir essa carreira em relação à física, né? Claro, às vezes, tipo, quando tu tá no terceirão lá, tu pensa, poxa, não sei o que fazer, daí às vezes surgem essas possibilidades. Mas só de ter que pensar em fazer os cálculos eu já desisti, sabe? Eu gostava dessa parte mais de reflexão do que propriamente dos cálculos. E daí por isso que eu desisti, assim, já descartei na hora. E, cara, daí foi, tipo, mais ou menos quando eu tava morrendo, assim, eu acho que foi depois do terceiro ano, eu já tava na faculdade, já tinha entrado na nutrição. Quando eu tava morrendo, eu tava deixando de pesquisar sobre ciência, daí eu conheci teu canal e fiquei te acompanhando ali por um bom tempo. Depois parei de acompanhar de novo, mas por um bom tempo eu te acompanhei e já tava com uma qualidade bem boa, cara. Bem massa, devia ter uns 200, 300 mil inscritos. Eu era viciado em olhar câmera e técnicas de gravação, edição e tudo mais, então eu sempre prestei muita atenção, tipo, na parte técnica por trás, sabe? Tipo, eu estudava bastante essa parte. E óbvio, tudo que eu ganhava no canal eu praticamente reinvestia em equipamento. Uhum. Então, áudio, vídeo, lente para câmera e tudo isso era uma coisa que eu prestava muita atenção. Sempre fui, na verdade, muito perfeccionista com o meu trabalho. Num ponto que às vezes chega a ser meio ruim de tipo, deixar de fazer coisas porque elas não conseguiriam ficar do jeito que eu quero. Eu acho que hoje em dia eu perdi já muito disso, assim, eu consigo já lidar melhor com essa parte, mas ela era bastante gritante no começo do trabalho. Acho que foi um dos motivos pelo qual ele tinha essa qualidade que chamava atenção na época. Uhum. Pedro, e desde o começo, mais ou menos no mesmo formato dos teus vídeos? Hoje em dia você faz bem parecido com o que era lá nos primeiros? Eu acho essa uma pergunta extremamente interessante, porque por mais que o formato em si não tenha mudado, é muito clara a evolução no sentido profissional mesmo, como alguém que escreve, como alguém como que eu Uhum. posso pensar nisso e explicar isso de uma maneira mais facilitada, sabe? Eu lembro que no começo do canal, às vezes eu fazia alguns vídeos de temas muito cabeludos, assim, umas coisas muito difíceis, e nem sempre eu conseguia chegar no ponto em que eu queria chegar de facilidade de explicação.
E eu Entendi. acho que ver os meus vídeos em ordem cronológica, se alguém tiver esse tempo livre, digamos, vai ser um bom exercício de ver como que as minhas próprias habilidades de comunicação foram mudando. Então eu diria que o formato do vídeo em si não mudou, mas toda a habilidade, desenvoltura, a própria desenvoltura na frente da câmera, a própria dicção, digamos, como elas foram se modelando ao longo do tempo até virar o que é hoje. Uhum. Até tem aquela frase, né? A simplicidade é a última etapa da sofisticação, algo assim, não lembro se é exatamente Não isso. conhecia essa frase, acabei de virar fã dela. Eu Mas é muito totalmente boa. usaria uma camiseta com essa frase. É muito boa, cara. E realmente, porque que nem a gente vai ler um livro, tu vai ler um livro de ciência, eu um de nutrição, e o Gabi lá de treinamento, tudo mais, biomecânica. Cara, é só termo complexo. Mas se eu for explicar para o meu paciente ou para o pessoal aqui do canal, do Performance Podcast, algum assunto, eu tenho que excluir todas essas palavras complexas e explicar como se eu estivesse explicando para uma criança, sabe? Da forma mais simples possível. Então, Com eu acho que esse é certeza. o maior desafio, seja num vídeo semanal, como o teu, ou até mesmo aqui no podcast, né? Conseguir sintetizar, extrair uma informação que é complexa, que tem profundidade, mas de uma forma para que todo mundo entenda, sabe? Mesmo que alguém nunca tenha tido contato com esse determinado assunto. Sem dúvida. E, Pedro, quando que foi assim que você começou a se tocar mesmo? Que você falou de 20 mil inscritos, você não reconhecia que era grande e tal. E quando que você se tocou assim, pô, cara, agora eu sou um youtuber, tô ficando grande realmente. Foi uma coisa que não foi do dia para a noite, mas eu acho que o momento mais importante da minha carreira foi quando, faltando 3 semestres para me graduar, terminar meu bacharelado em física, eu simplesmente não estava mais conseguindo levar as duas coisas ao mesmo tempo. O canal tinha, tipo, estourado naquele ano e a faculdade Sim. estava tão pesada quanto os últimos 3 semestres de física podem parecer. E aí eu tive que decidir, ok, o que é que eu faço agora? Eu, tipo, não vou conseguir me dedicar aos dois ao mesmo tempo. O que que eu faço? E aí eu decidi, eu vou fazer o canal, sabe? Eu vou me dedicar a ele integralmente, de corpo e alma. Tô totalmente no Ciência Todo Dia. E essa decisão, pra mim, foi o ponto-chave da minha carreira até hoje. Foi quando eu decidi, ok, vou me dedicar integralmente a uma coisa que eu não sei onde vai me levar e vou ver quais são os seus frutos disso. E vou ver, porque pra Uhum. mim, na minha cabeça, a relação de risco-retorno, ela era um pouco mais atrativa, eu diria, e também era o que eu queria fazer, sabe? Eu queria, tipo, ser youtuber, eu queria continuar fazendo vídeos de ciência e ter essa sensação de que eu tava, tipo, ajudando de alguma maneira a sociedade ao meu redor, sabe? Não, com Com certeza. E certeza. até recentemente teus vídeos estavam sendo reproduzidos em escolas, né? E eu fico muito feliz quando isso acontece. Pô, que massa isso. Alguns professores me mandam mensagem, tipo assim, Pedro, podemos passar o seu vídeo em sala de aula? E, na minha opinião, não precisa nem de opinião, não precisa nem de permissão, sabe? Tipo, os meus vídeos estão na internet, disponibilizados gratuitamente por um motivo, que é eu quero democratizar o acesso ao conhecimento, principalmente desses temas tão que eu acho atrativos, mas que muitas vezes são mal explicados. Então, que eu puder ajudar numa sala de aula, fantástico, sabe? Cada professor que usa um vídeo meu numa sala de aula me deixa mais feliz e mais realizado com o meu trabalho mesmo. Uhum. E pra mim é uma prova de que minha decisão foi certa, sabe? Pra mim é uma Uhum, coisa que com mostra que certeza. sim, eu estou no caminho certo. Cara, e tua família sempre te apoiou, assim? Teu pai e tua mãe nunca falaram, assim, uma frase, por exemplo, tá, Pedro, e tu vai começar a trabalhar de verdade quando? Tipo, eles sempre te apoiaram desde o início? Assim, ó, eles muito rápido sacaram o potencial do YouTube. Só que como era uma coisa muito nova, assim, eles não conheciam ninguém, por exemplo, que vivia disso. E nem Sim. eu, na época, conhecia alguém que vivia disso. Depois, assim, lá por 2014, 15, que alguns amigos meus começaram a viver de YouTube. Antes disso, eles eram, tipo, tinham um emprego e faziam YouTube. Como eu estava no começo da minha vida estudantil, os meus pais, eles estavam me sustentando naquele começo de vida estudantil. Então, a minha dedicação integral era estudar, ia para a faculdade e fazia meus vídeos. Quando eu ganhei meu primeiro dólar no YouTube, eu lembro que isso ainda foi em 2013, se eu não me engano. Eu cheguei para meus pais e falei, pai, mãe, olha só, ganhei $1 fazendo vídeo para internet. E a reação primeira deles foi tipo, pá, legal, cara. E ficou Aham. por isso, sabe? Mas não porque eles estavam desprezando
e sim porque eles não entendiam, sabe? Não era o mundo deles, tipo, é uma coisa totalmente diferente, sabe? A geração dele era a geração das coisas concretas. Tudo bem, eles estavam vivos quando a internet foi inventada, mas ela estava sendo construída conforme o avião decolava, sabe? Então era isso. Cara, E mas quando eu decidi. até para nós, assim, eu digo, população no geral ainda é meio difícil de entender, né? Essa parte de ganhar dinheiro com internet. Até hoje é meio com certeza tá melhorando, tá aumentando, mas ainda assim é meio nebuloso, sabe? Tanto que chega coisas novas hoje em dia, por exemplo, antes era muito mais o YouTube, mas hoje em dia, tipo, fazer Twitch, por exemplo, né, fazer live, pô, Aham. os caras ganham muito dinheiro com isso. Agora surgindo as novas coisas relacionadas a NFT e tal, é fazer dinheiro pela internet, basicamente. E às vezes até nós, que já entende que tem plataformas que dá para gerar dinheiro, tipo YouTube e tal, a gente ainda fica com o pé atrás. Tipo, meu, esse negócio novo aí, NFT, acho que não vai funcionar, não vai vingar, vai acabar, esse tipo de coisa. Até nós ainda ficamos, né? Eu Uhum. sempre, quando eu era criança, eu olhava pra adultos que não entendiam como a internet funcionava e pensava, tipo, meu Deus, vocês são adultos, tipo, como é que vocês não entendem como é que isso aqui funciona? E eu acho que cada vez mais a gente vai chegando numa idade, eu digo a gente porque a gente tem uma idade próxima, então a gente vai chegando numa idade que a gente tá virando esses adultos, sabe? Porque quando a gente acostuma com uma coisa, surge outra. Eu E a sinto vida também. sempre vai ser assim, na verdade, sabe? Então, Uhum. tipo, o negócio é estar sempre correndo atrás de informação, sempre estar buscando o que está acontecendo, o que está Exato, mudando, porque senão a gente vai virar os adultos chatos. Esse é o. exato, Sim. fica para trás, Vamos né? todos ser cringes. E, cara, então, eu Cringe. queria saber como é que já que o nome do podcast é Performance Podcast, como é que tu conseguia manter uma frequência, uma performance, uma determinada performance para gravar teus vídeos, para editar, tu se cobrava de postar, por exemplo, uma vez na semana eu tenho que fazer um vídeo. Como é que tu roteirizava, quanto tempo levava para cada processo de pesquisa, gravação, edição? No começo, como eu fazia tudo sozinho, era um vídeo por semana. E era mais ou menos isso que eu conseguiria produzir de uma maneira saudável. Eu digo saudável porque eu tive muitos amigos que começaram canais, tiveram carreiras brilhantes e acabaram por burnout, por exemplo. Uhum. Então, eles Sim, levavam uma rotina totalmente não realista que claramente ia durar pouco tempo e infelizmente foi isso que aconteceu. Mas no começo, eu era muito jovem, eu acho, para ser uma pessoa responsável, sabe? Eu demorei muito assim para entender como que eu funcionava, como que um ser humano tipo Pedro funciona de uma maneira mais otimizada. Então, eu não tinha uma rotina fixa e não ajudava também que o curso bacharelado em física, ele tinha aulas espalhadas por todo dia, assim. Uhum. Então, eu tinha Uhum. uma aula de manhã e a outra era 10 da noite, assim. Então, às vezes tinha dias que eu ficava tipo totalmente, cara, o que que eu faço? E às vezes não tinha nem Então, como organizar, né, direito. Porque ficava tipo, sim. de tarde eu tenho aula, daí de manhã faltava, sei lá, era 9 da manhã, faltava pouco tempo pra começar a aula. Então, tipo, tu meio que não conseguia fazer tanta coisa, né, nesse E tempo. eu não, às vezes eu passava, por exemplo, o dia inteiro na faculdade, eu não podia levar meu computador junto para editar. Então eu só podia editar quando eu efetivamente estava em casa. Tinha semestres em que isso era muito difícil, então o único tempo que eu podia editar vídeo era de noite quando eu voltava da aula. E no outro dia de manhã eu já tinha aula cedo. Então, às vezes eu Uhum. ficava tipo das 9 da noite até 11 editando, e isso 3 dias por semana para dar conta, porque senão eu não conseguia postar aquele um vídeo por semana. Assim, no começo da minha carreira, se eu postava o vídeo, vamos supor, na quarta-feira, ao meio-dia, ele tinha terminado de ser renderizado na quarta-feira às 11 da manhã. Sabe? Sim, aham. Era Nesse nesse nível. nível de janela de produção, sabe? Era uhum. uma coisa doentia, assim. E, óbvio, isso afetava meu sono, afetava minha qualidade de vida, assim, porque eu não tinha tempo eu não quero parecer uma coisa que eu não sou, sabe? Mas eu não tinha tempo, assim, pra, tipo, vida social com meus amigos, sabe? Que é uma Até coisa que é mesmo pra extremamente jogar, né, que importante. tu falou que gostava de jogar, com certeza deve ter te deixado de lado por um bom tempo ali. Foi a época, por exemplo, em que eu parei de jogar vários jogos que eu era fascinado, sabe? E como aquilo era meu único hobby na época, eu senti muito a falta daquelas coisas. Tipo, o impacto mental daquilo de não jogar o WoWzinho da noite, sabe? Foi grande. Mas eu entendia que na época era um sacrifício que eu precisava fazer para conseguir chegar onde eu queria chegar. E foi um dos motivos também que me fez trancar a faculdade, parar a faculdade, focar no canal, porque simplesmente não tinha tempo para as duas coisas, sabe? Começou a chegar numa coisa em que a demanda de vídeo estava cada vez mais alta. Eu comecei a fechar meus primeiro trabalhos junto com marcas, por exemplo. E a partir do momento que tu começa a fazer trabalhos com marcas ou coisas do tipo,
é outro tipo de jogo, sabe? É outro tipo de vida, digamos. Então as demandas são mais altas e para isso a gente precisa também estar bem, tipo, sono em dia, se alimentando bem e começando a prestar atenção nessas coisas, porque senão vai tudo ladeira abaixo. E quando tu começou a ter equipe, digamos, terceirizar, né? Essas outras partes que tu já não conseguia mais. Ou até mesmo não que não conseguia mais, mas que queria também parar de fazer, né? Pra poder ter mais tempo pra ti. Foi mais ou menos em 2016 que a primeira coisa que eu deleguei no canal foi a edição. Que ainda hoje é uma das coisas que eu mais tenho prazer fazendo. Editar meus próprios vídeos é uma das coisas mais divertidas. Só que também é uma das que mais demanda tempo. Uhum. Então, para cada minuto de vídeo, eu passava pelo menos 1 hora em edição para mais, sabe? Dependendo das animações que eu queria fazer. E como eu não era um editor profissional, um animador profissional, eu meio que construía o avião conforme ele decolava. Então, muitas vezes eu queria fazer uma animação pro meu vídeo, mas eu não sabia fazer essa animação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar como fazer essa animação. Então, aí entrava numa espiral e começava a ficar horas e horas e horas e horas para aprender a fazer uma animação que ficava 5 segundos na tela, sabe? Sim. Essa é a angústia de editor de vídeo. E foi a primeira coisa que eu deleguei no canal. E foi a primeira, assim, para todo criador de conteúdo, e eu, assim, espero e imagino que vocês vão chegar nesse ponto um dia, vocês também vão ter que delegar alguma coisa que vocês acham muito massa. Por exemplo, sei lá, cortar o podcast. E Sim. dói no coração, sabe? Dói. É uma coisa assim que tu fica, tipo... Imagino. Nossa, eu quero continuar fazendo isso, sabe? Eu vou, sei lá, parar de sair no sábado para conseguir ter mais tempo para editar o vídeo, não sei, mas não, sabe? Chega uma hora em que é necessário. Porque a gente, por mais que a gente consiga fazer várias coisas diferentes, o que a gente realmente é excelente na vida são poucas. E na minha visão, e eu aprendi isso com outras pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, são essas coisas em que a gente é excelente que a gente precisa focar. Com Sim. certeza. Edição de vídeo eu delegaria fácil. É uma das coisas que eu quando tava aprendendo, no processo de aprender, assim, eu tava amando. Mas, cara, demanda muito tempo. E daí pra aprender uma coisinha, como tu falou, é horas, sabe? Daí isso já... Eu não quero me tornar profissional, sabe? Nem preciso. Então isso aí acaba sendo um pouco maçante pra mim. Mas algo que eu amo fazer é pesquisa e criação de roteiro. Justamente aquilo que a gente conversou mais cedo. Imaginei. De pegar um assunto complexo e transformar em palavras simples. Para mim, isso aí me dá muito prazer. Hoje, por exemplo, fiquei o dia inteiro aí escrevi 2 roteiros inteiros e, cara, foi muito bom. Por mim, assim, ó, se não precisasse parar para gravar o podcast agora, eu talvez estaria escrevendo ainda um pouco de roteiro. Fico dias e dias, assim, escrevendo bem tranquilo. E, ô Pedro, você se acha uma pessoa criativa? Você tem dificuldade com isso? Eu acredito que não, até por você gostar de editar e saber editar, né? Eu imagino que você tem ideias muito boas. Me veio essa Assim, curiosidade agora. eu acho que a minha criatividade é o que me salva da minha eterna procrastinação, sabe? Que eu sou o mestre de procrastinar coisas. Então, eu acho que o que me salva é ter talvez uma dose extra de criatividade para conseguir fazer as coisas que eu faço diferente, assim, fazer de um jeito um pouco, às vezes, inovador, ou de um jeito que ninguém fez ainda, ou aplicando uma coisa que alguém usou em outro. Tipo assim, sei lá, vi um vídeo de um vlogger americano numa viagem que ele fez um negócio diferente com a câmera e aplico aquilo num vídeo meu, que é uma coisa que ninguém tinha visto antes naquele contexto, e fica uma coisa massa. Ou num roteiro, uma maneira inovadora de explicar alguma coisa, de usar uma analogia, de dar um exemplo do dia a dia que ninguém usou ainda, que fique mais fácil de entender, que mais próximo da realidade das pessoas. Eu me considero uma pessoa criativa. Cara, Acho que é um bem exemplo importante, né, pra esse meio. um exemplo da tua criatividade é aquele vídeo que tu faz, como se estivesse cozinhando e é a receita para fazer uma bomba nuclear, se não me engano, algo assim, né? Aquele vídeo foi genial, mano. Foi Eu juro genial. pra vocês que tiveram poucos vídeos na minha carreira em que eu tava, tipo, sentado na frente do computador, tipo assim, olhando pro botão de upload. Eu tava pensando, tipo, cara, será que é uma boa ideia eu clicar nesse botão? Será que esse vídeo, tipo, não vai pegar mal ou coisa do tipo? E no fim as pessoas Entendi. adoraram justamente por ter, tipo, esse... Quebrou padrão total, né? Né, esse vídeo pra mim tá na minha lista de favoritos. É o Sim. meu melhor vídeo, um dos melhores que eu já fiz.
Tem mais algum assim que tu lembra que seja nessa mesma pegada? Tipo, algo totalmente fora do padrão? Tem um que eu me orgulho de ter conseguido fazer as animações, que é um vídeo bem antigo sobre o demônio de Maxwell, que é um tema muito complexo sobre entropia, termodinâmica, e Uhum. eu fiz as animações. Hoje em dia, se for olhar, tá muito feio, sabe? Tipo, não é a qualidade dos vídeos de hoje, mas pessoalmente foi uma conquista. E muito provavelmente todos os vídeos que hoje em dia eu tenho muitos co-roteiristas comigo, eu tenho pessoas que me ajudam a escrever roteiros até para dar tipo conta de escrever todos esses roteiros. Uhum. E eles são pessoas brilhantes, sabe, que muitas vezes têm um know-how em uma área específica que é uma coisa fantástica. E eu gosto muito assim de às vezes sentar, ver os roteiros que eles escreveram e eles dão exemplos muito bons em quase todos os roteiros, às vezes praticamente todos é o que passa para o roteiro final. Só que às vezes eu gosto de olhar aqueles exemplos e pensar, o que que eu poderia mudar aqui, sabe? O que que eu poderia, tipo, fazer de uma maneira talvez mais criativa, uma maneira um pouco mais engraçada. Às vezes que eu gosto de usar humor nos vídeos. E vários vídeos que estão hoje no canal tem esse tipo de coisa. Teve um vídeo sobre aprendizado de máquina, em que quando fui fazer os stories pro meu Instagram para divulgar o vídeo, eu usei o Planck, o meu cachorro, Uhum. como exemplo de aprendizado de máquina. Porque um cachorro e um ser humano e uma máquina aprendem mais ou menos das mesmas maneiras. Então foi justamente usando aquele negócio de feedback positivo, de reforço positivo e usando ele como exemplo. Esse tipo de Ah, coisa. pô, bacana, cara. E o Synapse surgiu assim a partir de quando? O Synapse Podcast? O Synapse ele surgiu praticamente quando eu conheci o Greg, na verdade. O Greg é uma pessoa fantástica. E nós dois éramos de Brusque, mas a gente não se conhecia. Então, Uhum. era uma situação curiosa. A gente se conheceu e se aproximou na faculdade, na física. E a gente tinha conversa, a gente, tipo, quando não tinha aula de tarde, a gente sentava naquelas mesas da UFSC, que a gente ficava discutindo, tipo, coisas por, tipo, horas, 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 horas. E era sempre essas conversas bizarras e absurdas. E, naturalmente, chegou um ponto, ele já estava escrevendo roteiros comigo. O Greg foi a primeira pessoa a entrar no time de roteiro junto comigo. E eu cheguei e falei, Greg, por que a gente não faz um podcast, vai? Tipo, o pessoal tá pedindo um podcast do Ciência Todo Dia. Eu acho que a gente podia ir além, inclusive, fazer uma coisa separada do Ciência Todo Dia. E ter essas conversas que a gente tem, que eu acho que são muito produtivas. Eu acho que mais pessoas poderiam gostar de talvez ouvir elas. Uhum. E aí surgiu o Synapse. Aí é algo mais descontraído, assim, nada muito programado. Vocês pegam um tema e vão conversando, trocando uma ideia. Nenhum episódio até hoje teve roteiro. O Aham. máximo que a gente já fez foi fazer uma pauta do tipo, Greg, vamos Tipo, falar sobre tópicos. tal coisa e tal coisa. E existe uma piada interna dentro do podcast que eu e ele gostamos de. Não é intencional, não é por mal, mas a gente gosta de esconder as coisas que a gente leu sobre o tema do outro, pra quando a gente chegar no Uhum. episódio, tá tipo, tu não sabia disso aí, ó, Aham. agora tô Bem surpreso, não sei o justo, que. legal. É uma coisa assim, sabe? Uma Aham. brincadeira assim. E tu nunca pensou em É uma fazer em conversa, né? vídeo? Daria muito trabalho. No começo a ideia era ser presencial, só que como o Uhum. Greg estava em Campinas na época, não ia ser uma possibilidade real, até por questões logísticas, estava em Florianópolis, ele lá. Mas hoje em dia, como o pessoal aceita mais podcasts virtuais, seria uma possibilidade. Sim, sim. Uhum. Mas aí depende É, mais do Greg do que de mim, na verdade. sim. Então, Ele Sim. ainda tá na equipe, ele ainda produz roteiro contigo, tudo mais. sim. O Ah, Greg é top. membro do Ciência Todo Dia desde 2015, 16. Bem no começo. Tá, ô Pedro, e assim, cara, até então tu só se focava em estudo, tipo jogos, depois física, e cara, nunca praticou exercício nenhum ao longo desse tempo? Assim, não. Não? Mas, Tipo, não é quando mas era teve. criança, assim, sei lá, natação, luta, quando era Não, eu criança? fazia natação, eu ia razoavelmente bem na natação. Eu lembro que chegou num ponto em que me convidaram para, tipo, eles tinham como se fosse um time de nadadores na cidade, a galera que treinava assim mais dedicado, sabe? Chegaram a me convidar a participar disso, mas eu tinha, tipo, 6 anos, eu acho, e meus pais falaram, tipo, mano, não, ele tem 6 anos, tipo, ele tem que brincar de tarde, sabe? Ele não tem que ficar, Sim. tipo, 8 horas por dia treinando. Sim. Eu entendo o lado deles, eu entendo muito bem o lado deles, acho que foi uma das coisas que contribuiu para me tornar quem eu sou hoje. Mas não, assim, esportes eu gostava de jogar futebol com a galera, gostava disso, tal, aquilo.
Mas chegou um momento da minha vida em que eu comecei a ser influenciado digitalmente por um cara chamado Casey Neistat. Não sei se vocês conhecem. Não. Não. Ele é tipo... Ele é um youtuber americano, um vlogger. Ele é mais sênior também, ele tem tipo uns 38, eu acho, 37 hoje, então quando eu comecei a assistir ele tinha uns 34. E ele corria. E assim, todo vídeo dele contava o dia a dia dele, não sei o que, tudo mais. E ele começava de manhã correndo. Era só uma cena, era só tipo assim, pô, ele começava correndo, ele corria, aí ele postava vídeo de maratona que ele participava, não sei o quê. E aí eu tava já, tipo assim, fazendo um teste de morar em Balneário Camboriú, assim, tipo, mas eu não tinha vindo ainda. Só vim e fiquei mais tempo do que eu deveria aqui. E aí eu pensei, cara, aquela praia lá, o cara tá correndo, tô com vontade de correr. Eu vou ver o que é essa tal de corrida. E aí, cara, foi vício. Foi assim. Eu lembro que chegou uma época que eu tava correndo 5 quilômetros, tipo, 3, 4 dias por semana. Quando eu não conseguia correr todo dia, eu ficava tipo, preciso correr. Foi uma época em que eu emagreci muito também, mas eu, tipo, não tava cuidando da alimentação, por exemplo. Eu só emagreci. Sim, Eu acho que o déficit calórico bateu, sabe? Foi uma Sim. coisa assim. Com E certeza. todo dia eu voltava pra casa e eu sentia o que a galera chamava daquele runner's high, que eu ficava, tipo, em êxtase, tipo, nossa, consegui correr tanto em tanto tempo. Era um Sim. vício. Daí começa a querer melhorar o pace e tudo mais. E, cara, corrida, pelo menos na minha experiência, é algo sofrido, tá? É sofrido, teu É tornozelo real, dói, né? joelho dói, tu não quer ir. Mas a parte boa que eu gosto da corrida é quando tu acaba ela. Tipo, quando tu acaba ela, nossa, é uma sensação muito boa. Cara, Tu mas fica eu por acho que muito tem uma tempo parte muito bem. boa. Hora quando acaba, que é quando passa, cara, tipo, passa acho que uns 5 ou 10 primeiros minutos, que é quando o teu corpo tá assim, beleza, você não vai parar, então vamos, parece que você se sente bem assim, cara, você tem aquela sensação de que você tá voando, tá conseguindo correr numa velocidade boa, tá conseguindo manter bem. Aí eu acho que fica mais difícil quando você tá lá perto do final daquilo que você determinou para cumprir. E daí, quando acaba, que é o ápice, assim, que o cara se sente bem. Mas eu Os últimos concordo com o 300 João também, metros para eram mais começar é difíceis. foda. Uhum, sim. Aham, aham. O Pedro, o Gabi é um cara que escolheu o esporte errado, porque ele Eu manda escolhi, muito né? bem na corrida. Pô, vamos correr juntos, me leva pra treinar, tô precisando, saudade de Nossa, correr. velho. Cara, então, Então, Eu faz tempo que não corro, cara. Acho que eu perco pro Pedro hoje. não, pede, porque eu parei de correr, porque, pô, alguém pode olhar isso e pensar, pô, o cara tá assim viciado em corrida, o que que aconteceu que nunca mais correu, né? Tá mentindo pra Aham. gente. E eu tive canelite, então ali eu abandonei a corrida. Mas tá, daí ficou Mas agora é quanto tempo porque eu era parado? maluco, né? Então, eu era maluco, eu corria aquele tanto, eu não tinha nenhum preparo por trás, era só, tipo, eu sair de sim, casa e indo mas correr, então... é muito Só comum ia, isso, Pedro. A só ia maioria das dar, pessoas começa a tipo. correr por conta é assim. Sim, ia dar, tipo, até o teu máximo, digamos. Vou correr, daí corre até ficar exausto, digamos, e já era. Daí no dia seguinte é a mesma coisa, basicamente. Né? Uhum. E aí, quando chegou no ponto em que eu senti a canela doer a ponto de eu não conseguir correr, aí eu pensei, ok, eu acho que tá na hora de ir num médico, sabe? Demorei E muito mais desmotiva, do que né, eu... Pedro? Daí. Sim. Aí eu comecei a andar de bicicleta, e aí a gente já tava dentro da pandemia, sabe? Ali já tinha mexido totalmente com, tipo, o meu lado emocional, físico, tipo, ganhei Uhum. vários quilos na pandemia, como eu imagino que várias pessoas também devem Até compartilhar eu dessa engordei, velho, na experiência. Cara, pandemia. isso aí é Acredita? normal, cara. E no consultório é todo dia até hoje, cara. Engordei 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos na pandemia. Por favor, me ajuda. É todo dia, cara. Todo dia que eu recebo alguém novo, tem relação com a pandemia, sim. Bem comum. E eu tava já, né, tipo, no primeiro ano da pandemia, eu já tava trabalhando numa carga horária muito pesada, sem fazer exercício. E aí, cara, eu comecei a ter problemas de ansiedade, comecei, tipo assim, tudo que é ruim. E aí eu pensei, pô, eu preciso de um esporte pra substituir a corrida. Foi aí que eu comprei uma bicicleta. Só que daí eu andava de bicicleta, andava. O que me deixava puto com a bicicleta é que pra, por exemplo, sei lá, ter o mesmo gasto calórico que eu tinha correndo meia hora, eu precisava andar 1h20, sabe? Eu não Muito, né? tinha uma Aham. hora e 20 no meu dia pra ficar andando de bicicleta aqui. E o problema é que é na Atlântica, que é o único lugar que eu me sentia seguro de andar, era 1h20 andando na Atlântica, tipo, vai, volta, vai, volta, vai. Você Sim. tá vendo sempre a mesma E outro que coisa. parando o tempo inteiro, né? Porque todo mundo se atravessa, a gente correndo, o carro passando. Cara, assim, era uma experiência. É legal pra quem gosta, mas não era o meu caso. E aí eu pensei, cara, quer saber?
vou dar uma chance pra academia. Eu não sei de onde que veio, tipo, Você tinha treinado antes? Eu treinei, tipo assim, por 3 meses quando eu tava no terceirão, Uhum. porque eu não sei, eu acho que eu queria ver como que era também. Então eu não posso nem dizer que eu tinha feito, sabe? Porque eu assim, fui, falei oi pra galera e fui embora. Foi basicamente isso. Aí eu pensei, cara, quer saber? Eu vou começar a fazer academia. E aí eu comecei a fazer academia. O primeiro dia de treino já tava ali, pô, mortão, assim, tipo, cansou. Aí o segundo dia de treino eu passei mal. Aí a Fábio, ela que Aham. era a a treinadora lá, a professora na academia, ela, ela botou meus pés pra cima pra eu, tipo, voltar. Minha pressão baixou no segundo dia. Nossa, mano. Aí ela sugeriu que eu, pô, não acha que talvez seja alimentação? Tu não acha que tu deveria ver um nutricionista? E aí foi assim que eu conheci ele, entendeu? Foi assim que eu marquei minha primeira consulta, porque eu passei mal na academia, viu? Aham. Então, tá aí a história. E Não, aí, então, foi vice. cara, pois é, mano. E aí, tipo, a gente até marcou uns treinos depois e, cara, nunca vi ninguém tão empolgado. Sério, tu tava, sei lá, um mês ali na academia e não conheço ninguém mais empolgado do que tu querendo treinar e querendo aprender, tu não chega, eu acredito que tu não chega a estudar, né? Mas eu vejo que tu prestava muita atenção, assim, tudo, todos os detalhes que os professores te falavam, eu te falava, tu já queria absorver e sintetizar para tu aplicar ali na musculação mesmo, né, Pedro? Até mesmo na alimentação. Tudo que eu falo para ti, tu já tenta absorver, já vai lá, já começa para aplicar no teu dia a dia. Experimentar, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa por natureza. Então eu sempre assim, mesmo qualquer coisa que eu vou começar, ou que eu vou, tipo, me interessei por isso aqui e tal, eu faço muitas perguntas e eu vou atrás pesquisando muita coisa. Porque, para mim, esse tipo de coisa me ajuda a desempenhar melhor. Mas não que eu esteja sempre pensando em, tipo, eu quero ter o melhor desempenho possível, porque o meu objetivo, sei lá, agora é virar fisiculturista, alguma coisa do tipo. Não, tipo, é só porque eu realmente tenho essa curiosidade genuína e eu quero, tipo, ter um desempenho mais legal porque eu quero saber o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, eu quero entender por que que eu tenho que, sei lá, comer X gramas de carboidrato no dia, X gramas de proteína, e por que que eu tenho que levantar peso de 8 séries e 12 séries e coisas desse tipo. E Cara, honestamente, assim, o ponto em que eu comecei a fazer academia e uma dieta legal na minha vida foi quando eu finalmente atingi o tão necessário balanço, sabe? Tipo, entre as coisas da vida, assim. O Casey Neistat, que é esse cara que eu citei agora há pouco como um dos responsáveis por me fazer começar a correr, ele tem um vídeo que ficou marcado na minha mente que ele fala: Filmmaking is a sport. Fazer vídeos é um esporte. E ele tá absolutamente certo. A única maneira de desempenhar bem hoje em dia, a longo prazo, tipo, obviamente, a curto prazo tudo é possível, sabe? Mas a longo prazo, com saúde, é ter um balanço muito bom entre o lado psicológico, o lado social e o lado físico de saúde, Com certeza. porque senão a gente vai, tipo, definhar com o tempo, ainda mais com a carga horária que essa carreira demanda. sim, cara. Cara, hoje em dia o que a gente tem de conceito de saúde, a gente acaba estudando bastante, é basicamente isso que você falou. É o bem-estar biopsicossocial e até espiritual tem sido colocado hoje em dia. E não no sentido de, tipo, Deus absoluto, enfim. Mas no sentido de você acreditar em algo, você tem um sentido para sua vida. E, cara, esses quatro, biopsico, social e espiritual, é o que, se você está bem, num geral, entre todos eles, é o que te torna, o que te deixa feliz num geral para viver bem a vida. Sim, real. Às vezes, digamos, tu tá bem no trabalho, mas, pô, teu emocional ali não tá bom, teu relacionamento não tá bom. E, cara, por mais bem sucedido que tu esteja lá na parte profissional, consigo não vai se sentir tão bem, né? Porque o resto Sim. da tua vida tá uma merda. Então, realmente tem que dar Uhum. uma balanceada. E às vezes a gente, se pelo menos eu me pego pensando direto, assim, ó, num sábado, num domingo. Eu quero editar, eu tenho um vídeo para editar, eu tenho um roteiro para escrever, algum post do Instagram para fazer. Aí eu penso, poxa, preciso fazer. Mas daí um amigo meu me convida para sair, minha noiva me convida para ir pra praia. Então eu quero ficar meio nesse impasse, sabe? Tipo, pô, eu queria trabalhar, mas
ao mesmo tempo também quero curtir, sabe? Também quero sair para jantar, também quero sair para beber. E eu acho que o cara precisa achar esse equilíbrio justamente Equilibrar, né? para longo prazo ter tudo fluir, né? Claro que se tu ficar ali 2, 3 meses direto, sem folga nenhuma, talvez tu até consiga profissionalmente evoluir um pouco mais, mas cara, a custo de quê, né? Eu lembro que eu adoro assistir documentários, e um documentário que me marcou muito foi um documentário sobre o Senna. E a parte que mais me marcou do documentário é que naquela época em que ele corria, final da década de 80, começo da década de 90, eu infelizmente não peguei, não estava vivo quando ele corria, então não pude ver ao vivo. Naquela época ele foi uma das primeiras pessoas profissionais da Fórmula 1 a dar uma atenção monstra para alimentação e exercício físico, acondicionamento físico mesmo. Tanto é que essa época era a época em que os carros eram basicamente maços de cigarro, né? Tipo assim, as propagandas de carro eram isso. Existem até Uhum. fotos famosas do Keke Rosberg, que foi um campeão da Fórmula 1, pai do Nico Rosberg, que foi campeão agora em 2016, se eu não me engano. Dele, tipo assim, 2 cigarros na boca antes de entrar no carro, antes da corrida, por exemplo. Então, ele teve o Ayrton Senna teve uma das primeiras pessoas a ter esse foco em estar bem de nutrição fisicamente para poder desempenhar bem no esporte. E eu levei aquilo para mim, assim, faz uns 2 anos que eu assisti isso, e eu levei isso para mim num sentido muito pessoal, a ponto de, tipo assim, hoje em dia eu considero todos esses pontos, por exemplo, treinar e me alimentar bem, como partes da minha profissão. E antes eu não tinha esse reconhecimento, eu não via desse jeito. Eu achava que, minha profissão é minha profissão, o que eu estou estudando, por exemplo, é o que eu estou estudando, e o treino eu vou fazer porque, sei lá, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ficar Cara, saudável, ou alguma coisa desse tipo. E hoje em dia eu vejo que é uma necessidade para eu ter uma boa performance no meu trabalho, sabe? Para eu ser um Com profissional mais certeza. criativo, para eu falar melhor na câmera, para eu ter menos ansiedade e conseguir ser uma pessoa mais produtiva em geral e feliz em geral, sabe? Sim, uhum. não, perfeito. Tudo que tu falou agora, o que o Gabi falou também, cara, todas as nossas regiões, né, nossas partes da vida, cara, tá tudo integrado, é tudo integrativo. Cara, por exemplo, se tu briga com um amigo, pô, no teu trabalho tu vai mal, sabe? Se tu passa ali 2 dias bebendo direto, cara, vai chegar no domingo, na segunda-feira, tu de ressaca, vai trabalhar mal, vai estar de mau humor, provavelmente não vai tratar as pessoas tão bem quanto poderia, tá? Então, com certeza está tudo integrado, desde a parte do treino, da alimentação, até a parte de relacionamento, família, a parte do trabalho também, né? Então, com certeza faz diferença. E eu queria saber quais foram as maiores diferenças que tu sentiu depois que tu começou aí esse processo de treino e de alimentação mais saudável. Notou bastante diferença? Muita. Eu acho que são dois Pedros diferentes, sabe? Para quem me conhece bem, assim, eu sempre fui uma pessoa mais de casa, assim, sabe? Eu não gostava muito de sair, isso era natural meu. Tipo, até acho que por isso que meu interesse por jogos era tão grande e tudo mais. E a minha disposição, hoje em dia, que eu tenho uma alimentação legal, um treino bacana, é inimaginavelmente maior do que antes, sabe? Eu conseguia, por exemplo, ter uma rotina de, vamos supor, gravar vídeos uma tarde inteira e chegava de noite eu estava acabado. Porque, por mais que não pareça, gravar vídeos, tipo, pra quem não é do ramo, parece uma coisa fácil, tipo, vai na frente da câmera, fala e deu, né? Mas é uma coisa desgastante, emocionalmente, fisicamente também. Acabava o dia, eu tava, tipo, acabado. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo gravar 2 dias seguidos e no final do segundo dia talvez eu esteja tipo, quer saber, eu preciso dormir para caso eu tenha que gravar alguma coisa amanhã. Então já tô pronto, sabe? Aí, em questões assim de felicidade, por exemplo, eu naturalmente sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu tipo já tive depressão, já tratei isso e eu considero hoje o Pedro de hoje um dos Pedros mais felizes de toda a minha vida. Assim, e quando eu digo feliz, eu não quero dizer que eu tô o dia todo, tipo, sorrindo, feliz com a vida. Não, tipo, tenho problemas também, sabe? Eu Com tenho, tipo, certeza. coisas que Uhum. vão acontecendo no meu dia a dia que me deixam chateado, por exemplo. Mas eu nunca me senti tão preparado emocionalmente
para lidar com essas coisas, sabe? Então, se surge uma situação inesperada, alguma coisa que normalmente me deixaria ansioso, com uma crise de ansiedade ou algo do tipo, hoje em dia ela é tipo uma lombada só, sabe? Eu só passo meio que, ok, fechou, não sei o que, eu vou resolver isso dessa maneira. Eu acho que me permitiu ser uma pessoa mais atenta às coisas que eu tô sentindo, atenta às coisas que eu tô fazendo, e mais otimizada nesse sentido, sabe? Mais, tipo assim, uma relação saudável com tudo que tá ao meu redor e comigo mesmo. Sim, claro, tudo ali, como tu falou, da parte da depressão e tal, é tudo muito multifatorial, né? Mas eu queria abordar um assunto que é sobre o esporte, porque o esporte tem muito dessa questão de superação. Ontem eu levantava só 10 quilos. Cara, hoje eu consigo 12. Amanhã eu meio que não consigo 12, mas a semana que vem eu consigo 12, 14, 15, sabe? Então tem muito disso e só quem vive ali o esporte, independente de qual seja, né? Cada um tem suas especificidades, consegue compreender. E, cara, toda essa parte da superação do esporte, a gente consegue muito bem levar para qualquer área da vida, principalmente a parte profissional. Tu meio que estabelece uma resiliência e questão emocional também começa a ficar mais estável, mais fortalecido para qualquer outra coisa que aconteça na tua vida. Tu reage melhor a isso, justamente como eu falei, é multifatorial, mas um dos motivos do esporte, assim, que eu vejo no esporte, pelo menos comigo, e vejo com muitos atletas também, é justamente ter essa resiliência que o esporte traz. No caso do Pedro, inclusive, com relação à ansiedade, cara, treinar ajuda a controlar muito isso. E isso pode influenciar, inclusive, na tomada de uma decisão que ele vai ter que tomar durante um dia. E se ele está muito ansioso, tende a, às vezes, se atropelar, né? E quando o cara tem uma prática regular de atividade física, ele costuma ficar um pouco menos ansioso, né? Principalmente quem tem já ansiedade sente com certeza muito mais diferença do que quem não tem, mas acredito que nisso também pode ajudar bastante, né, Pedro? Sim, Nossa, totalmente. Meu to- Deus. total. E até mesmo pela liberação de endorfina, né? A gente sente prazer Ah, com o sim. exercício físico, então a gente já fica mais relaxado. A gente trabalhar a musculatura já nos deixa mais relaxado, obrigatoriamente, digamos. Mas assim, ó, eu Uhum. não vou mentir pra vocês que durante todo esse tempo, por exemplo, eu fazia terapia com a psicóloga, acompanhava, ela me acompanha até hoje, é tipo como se fosse assim como eu tenho o preparo físico, eu também tenho o preparo emocional, isso é tipo Certíssimo, é certíssimo. fantástico, assim. E ela falava já na época, tipo assim, ela fala, Pedro, não acha que tá precisando fazer um exercício? Faz um exercício, vai te ajudar na ansiedade, vai te ajudar nisso, vai te ajudar no quê. E ela entrava aqui e saía aqui, sabe? Tipo assim, era Né? uma coisa que eu simplesmente eu pensava, tipo, cara, como que ir pra academia e levantar peso e passar dor e raiva Sofrer. vai me fazer melhor, sabe? E realmente era o pensamento que eu tinha. Até eu dar o braço a torcer e testar, sabe? Óbvio, não foi também no primeiro dia. No primeiro dia da academia eu cheguei em casa eu queria morrer, sabe? Eu Foi tava uma tipo assim, merda. mas todo o processo depois é muito clara a diferença, sabe? É muito tipo assim, a diferença de como eu lido hoje em dia com a vida e como eu lidava antes disso é uma coisa, tipo assim, é estranho, sabe? É estranho. Sim, aham. Sim, e tu sofreu muito pra fazer dieta, porque tu começou bem ali ao mesmo tempo, né? Agora que tu começou a trabalhar com personal, vai ver também que o teu nível de treino vai um pouquinho mais pra cima também. Mas, cara, com dieta ali, tu sofreu muito pra conseguir fazer certinho o planejamento alimentar. Ó, a minha alimentação era um paladar extremamente infantil. E, tipo assim, era vergonhosa a minha alimentação. Era uma coisa bem feia. Quando eu me propus a fazer uma dieta e eu decidi, ok, eu quero fazer uma dieta, eu acho que eu tive tanto, tipo, eu internalizei tanto assim que, ok, se eu tipo, decidi fazer isso, eu vou seguir isso e eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. Vou comer a salada bonitinho, vou comer legume bonitinho, vou fazer o que eu precisar fazer para dar certo o que eu quero que dê certo. E eu acho que essa fortitude mental, sabe? Essa ideia mental de, ok, vai dar certo, vou fazer isso aí, vamos lá, me fez não ter tanta dificuldade. A minha principal Faz dificuldade foi sentido. quando eu comecei a comer
muitas verduras e pouquíssimo carboidrato, que eu ficava assim com um pouco de fome, mas é porque eu estava acostumado uma vida inteira a comer, tipo, sei lá, arroz e feijão em toda a refeição. Então era uma coisa assim que foi a única dificuldade que eu tive. Mas acho que como eu internalizei muito bem que aquilo era o que eu queria, que eu ia fazer, eu acho que a transição foi natural. Sim. Ah, claro, né? Sempre vai exigir esforço, mas também, eh, com certeza, por exemplo, no meu caso, eu nutricionista, eu preciso facilitar o máximo de uma alimentação saudável, com o objetivo que tu quer, de acordo com a tua rotina. Então, eu preciso, com certeza, eu tenho muito, pelo menos eu me responsabilizo muito do teu resultado a mim. Mas no final, tu tem que botar o pé na água, tu que vai ter que lutar, vai ter que sofrer ali. Poxa, queria comer um hambúrguer. Não, vou comer aqui o meu frango, meu arroz, minha batata, tudo certinho. Mas com certeza a ideia é sempre fazer o mais facilitado possível, né, Pedro? E pra ti. Que nem pode falar, desculpa. Não, vai lá, tranquilo. É que nem parar de fumar, sabe? Assim, se a pessoa não. Vamos supor que chegue alguma. A pessoa decide, vou parar de fumar porque minha família tá me enchendo o saco, mas a pessoa gosta de fumar, não vai dar certo. Vai dar 3 dias, ela vai estar voltando a fumar e comprando um maço. Se a pessoa decide, tipo, ok, eu quero parar com isso, porque eu realmente, tipo, sei lá, por saúde ou por cheiro, ou porque. Enfim, qualquer. Mas se a pessoa decidiu por ela, a chance de dar certo é muito mais alta, Com sabe? certeza, absoluta. A E partir daí o, vai potencializar, né, cara? É o trabalho ali da psicóloga, do nutricionista, do treinador. Daí é onde a pessoa realmente vai ter um ganho muito maior. o que o João falou ali é basicamente o que a gente fala no treinamento muito também. Cara, não é o teu resultado é basicamente mérito teu. Porque a principal coisa que eu vou fazer, e acredito que com o João também seja nesse sentido, é te mostrar o caminho. Mas quem vai ir no caminho é você. Eu vou estar do teu lado, vou estar junto. Eu vou estar te mostrando o caminho e eu vou estar te ajudando a ir por ele. Mas se você não quiser percorrer, não quiser ir por ele, cara, não vai conseguir chegar até o fim. Então é basicamente por isso. Quem percorre é o praticante, né? E o resultado é muito, muito, muito mérito dele. Sim. Ô Pedro, tu tem algum projeto paralelo? Beleza, tu tem o YouTube, tem o podcast, mas tem mais alguma outra coisa que tu queira fazer ou que tu já tá fazendo ali meio que em off? Algum hobby, alguma coisa assim? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui. Eu comecei a me interessar muito por automobilismo recentemente. Isso daqui é o volante que eu uso para o meu simulador. E eu também estou correndo de kart na vida real. E foi uma paixão que eu encontrei no último ano, assim, e que cada vez mais estou dedicando mais tempo a ela. E tem me feito muito feliz. É uma coisa que meu pai fazia, então também está sendo uma atividade em que eu posso ter tempo de qualidade com meu pai, que é uma pessoa que eu gosto muito. Isso é E ótimo, né? é muito massa, muito, assim, mudou minha vida também. E também me faz querer melhorar, tipo, em todos os outros aspectos, tipo alimentação, treino e tudo mais, que eu quero estar fisicamente apto a fazer o que, Uma tipo, as coisa pessoas puxa a outra, fazem. né? Sim, Totalmente, vira um loop. aquela vez eu Vira um fui loop, andar de kart exato. contigo e vi que é difícil, cara. Não só pela habilidade, mas realmente é o jogo de corpo ali, porque tu fica batendo no banco, a Chegou a questão andar do com ativo. ele? Cheguei, cara. Cheguei um dia Meu, ali, ficou em último, né? com certeza. Ficou cansado, viu? Levei Ficou cansado. umas não sei Oh, eu quantas queria fazer isso aí voltas. também, faz muito tempo que eu fiz e eu nem sabia dirigir na época. Cara, É que é muito legal. uma coisa que quem não anda de kart não consegue imaginar é que no kart, o piloto é quase um terço do peso do kart. Então, Uhum. o jeito como o teu corpo está quando tu entra numa curva ou quando tu faz alguma coisa, ele totalmente influencia Muda. a dinâmica do carro. Entendi. Então, tu vai fazer uma curva que é mais aderência dentro da curva, vai pra cá. É Senão vai quase pra que dirigir cá. uma moto nesse sentido, assim, né? Boa. É quase, pode ser. Eu nunca dirigi uma moto pessoalmente, mas Vou eu me dar bem, imagino, então. imagino que seja nesse esquema. E Sim, sim, sim. para Faz isso, uma total pessoa diferença. fora de forma não vai conseguir aguentar muito tempo, Uhum. sabe? Tipo, é absurdo. Cara, e tu tá treinando no kart pra competir, alguma coisa assim? Sim, Pretende? esse ano eu vou competir em todas as etapas de endurance aqui que tem acontecendo aqui por perto. Eu estou com uma equipe que é a Dragon Endurance Racing Team
E vão ser mais ou menos Uau. umas... Quando eu digo endurance, é corrida de resistência. Então são 6 horas de kart, 12 horas de kart. Não sou eu essas 6 horas, é uma equipe, Louco. então a gente divide em pilotos. É que nem Sim. o esquema de Le Mans e essas corridas de longa duração. Mas vai ser bastante demandante, mas eu tô muito ansioso para isso, porque eu tava sentindo essa necessidade de competir em alguma coisa, sabe? E Sim. vamos se preparar para isso também, né, Pedro? Pois Vamos. é, eu queria fazer essa pergunta pro Gabi agora. Existe algum treinamento específico para kart? Algum, sei lá, algum exercício específico, uma periodização específica? Ah, com certeza, João, com certeza existe. Eu nunca cheguei a estudar específico a galera do kart, como que eles treinam, costumam treinar, etc. Já vi algumas coisas, mas mais na prática de simulador mesmo. Agora, em relação à academia, e acredito que seja até muito novo, até porque essa questão da academia, do treinamento em academia, para os esportes, ela não é tão antiga assim, ela é relativamente nova para alguns esportes, não tanto, mas para outros muito. Então acredito que para kart, para corrida, seja algo um pouco mais novo. E com certeza tem coisas, sempre tem coisas específicas em todos os esportes que dá para ser feito para melhorar. E basicamente, igual o Pedro, a gente já conversou, ele me reporta, cara, tem que ver a demanda dele, né? Basicamente, ele geralmente tem muita necessidade de estar com o antebraço resistente, com os ombros resistentes para aguentar, né? Para aguentar segurar o volante, né? As curvas do carro puxa muito, né? Ainda mais a velocidade que corre. Então, sempre tem coisas específicas para fazer, sim. Eu acredito que a própria musculação em si, tipo, um treino normal, geralzão, já deve Já vai dar ajudar, alguma, já vai ajudar. Trabalho do core, com trabalho certeza do absoluta. braço ali E dá para já vai ajudar. otimizar. Sim. E agora o Pedro ele falou, né, que ele já vai fazer a prova e tal, e eu vou tentar organizar uma periodização, já tenho feito, né, conversei com ele hoje, e para, na verdade, a gente treinar bem até uma semana antes da corrida, e na semana que ele for correr, eu não cansar muito as musculaturas dele, porque é endurance, né, então ele vai chegar lá no sábado, que vai ser a corrida, se eu não me engano, né, É minha semana de e, descanso. a gente vai fazer uma semana de deload, que a gente chama, que ele não vai parar de treinar, pelo contrário, vai continuar treinando, porém com uma intensidade e um volume muito menor, para que ele mantenha a musculatura dele ativa e quando ele chegar ali no momento da corrida, para que ele esteja descansado, mas propício a poder utilizar o músculo da forma que ele precisa ali. Deload e rest ativo é a mesma coisa? Rest ativo? Tipo, é um Rest ativo é descanso que tu tipo, vai treinar. É um descanso que por ativo. que você pergunta, no CrossFit usa esse termo? Usa esse termo, Não. cara. Eu não sei se é no Deve CrossFit, ser mas o eu já mesmo ouvi sentido, falar, porque sabe? pelo termo deve ser o mesmo sentido. E normalmente chama de deload ou tem outro nome que me fugiu agora, eu falava bastante, mas não era rest ativo, era outro nome também. Enfim, mas é o mesmo sentido, sim, provavelmente, João. Perfeito. Então, cara, acho que o recado foi dado, hein, Pedro? A gente tá aí uma horinha e pouca conversando. Acho que a gente conversou bastante. Cara, queria te agradecer por ter aceitado o convite. Foi um conteúdo muito bom. Eu tenho certeza que vai agregar bastante, cara, todas as informações que tu deu ao longo do podcast. Pô, eu que agradeço a vocês o convite e também a tudo que vocês têm feito por mim na vida pessoal também. Opa, Acho que tem sido bastante legal esse novo processo, esse novo Pedro surgindo. E eu espero que talvez para o meu público que esteja assistindo, ou talvez até para o público de vocês, eu tenha também conseguido passar um pouco de como prestar atenção em outras coisas na vida e tornar ela menos focada em uma coisa só, como isso me ajudou a me tornar o que eu considero hoje um ser humano mais completo e mais feliz uhum, comigo mesmo. Então, o que eu falei aqui é verdade, sabe? Pelo menos para minha própria experiência. Eu só posso também falar sobre a minha experiência, que é a única que eu tenho. com Mas, certeza. assim, realmente uma coisa fantástica que aconteceu comigo. Cara, e com Que bom. certeza, caso que seja uma pessoa do teu público, porque eu acredito que se elas te assistem é porque de alguma forma elas se identificam contigo, seja com a tua personalidade, seja com o conteúdo em si, e da forma como tu expôs, elas obviamente te seguem na tua vida pessoal, tenho certeza que vai influenciar bastante nas decisões delas em relação, a partir de agora, né, em relação à alimentação, treinamento, talvez elas repensem de uma maneira mais consciente, né, sobre toda essa questão, esse aspecto de vida mais saudável e ativa.
Porque, como a gente falou, influencia em todo o resto, né? Certo, então? Total. É isso aí. Encerrando o podcast. Isso aí, Obrigadão. fechou. Obrigadão, Valeu. Pedro. Até Muito mais. obrigado, Valeu, viu, a galera. vocês.